O texto deste audiolivro foi traduzido pelo Google Tradutor. Audiolivros. Apresenta. Em Michigan. Autor. Ernest Hemingway. Sobre o autor. Ernest Miller Hemingway nasceu nos Estados Unidos, em 21 de julho de 1899. Trabalhou como correspondente de guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola. Essa experiência inspirou uma de suas maiores obras, Por Quem os Sinos Dobram. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, se instalou em Cuba. Em 1953, ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção, e, em 1954, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Suicidou-se em Ketchum, Idaho, em 1961. Início do audiolivro. Em Michigan, Jim Gilmore veio do Canadá para Hortons Bay. Ele comprou a ferraria do velho Horton. Jim era baixo e moreno com grandes bigodes e mãos grandes. Ele era um bom ferrador e não se parecia muito com um ferreiro, mesmo com seu avental de couro. Ele morava no andar de cima da oficina do ferreiro e fazia as refeições na casa de Roger Smith. Les Coates trabalhava para Smiths. A senhora Smith, que era uma mulher muito grande e limpa, disse que Liz Coates era a garota mais organizada que ela já vira. Liz tinha boas pernas e sempre usava aventais limpos e Jim notou que seu cabelo estava sempre arrumado atrás. Ele gostava do rosto dela porque era muito alegre, mas nunca pensava nela. Liz gostava muito de Jim. Ela gostava do jeito que ele vinha da loja e frequentemente ia até a porta da cozinha para ver se ele começava a andar. Ela gostou do bigode dele. Ela gostava de como seus dentes ficavam brancos quando ele sorria. Ela gostou muito que ele não parecesse um ferreiro. Ela gostou do quanto a Smith e a senhora Smith gostaram de Jim. Um dia ela descobriu que gostava do jeito que o cabelo dele era preto nos braços e como eles eram brancos acima da linha bronzeada quando ele se lavava na pia do lado de fora da casa. Gostar disso a fazia se sentir engraçada. Hortons Bay, a cidade, tinha apenas 5 casas na estrada principal entre Boyne City e Charlevoix. Havia o armazém geral e a agência dos correios com uma fachada alta e falsa e talvez uma carroça atrelada na frente. A casa de Smith, a casa de Strode, a casa de Fox, a casa de Houghton e a casa de Van Ozen. As casas ficavam em um grande bosque de olmos e a estrada era muito arenosa. Havia campos agrícolas e madeira em cada caminho subindo a estrada. Subindo a estrada, ficava a igreja metodista e descendo a estrada, na outra direção, ficava a escola municipal. A ferraria era pintada de vermelho e dava para a escola. Uma estrada íngreme de areia descia a colina até a baía através da floresta. Da porta dos fundos dos Smith você podia ver a floresta que descia até o lago e atravessava a baía. Era muito bonito na primavera e no verão. A baía azul e brilhante e geralmente ondas brancas no lago além do ponto da brisa que soprava de Charlevoix e do lago Michigan. Da porta dos fundos de Smith, Liz podia ver barcaças de minério saindo do lago em direção a Boyne City. Quando ela olhou para eles, eles não pareciam estar se movendo, mas se ela entrasse e secasse mais alguns pratos e depois saísse novamente, eles estariam fora de vista além do ponto. O tempo todo Liz estava pensando em Jim Gilmore. Ele não parecia notá-la muito. Ele falou sobre a loja com Roger Smith, sobre o Partido Republicano e sobre James G. Blaine. À noite, ele lia o jornal Toledo Blade e o jornal Grand Rapids à luz da lâmpada na sala da frente ou saía para caçar peixes na baía com uma lanterna com Roger Smith. No outono, ele, Smith e Charlie Wyman pegaram uma carroça e uma barraca, larvas, machados, seus rifles e 2 cachorros e fizeram uma viagem para as planícies de Pinheiros além de Vanderbilt para caçar veados. Liz e a senhora Smith estavam cozinhando por 4 dias para eles antes de começarem. Liz queria fazer algo especial para Jim levar, mas acabou não fazendo porque estava com medo de pedir ovos e farinha à senhora Smith com medo de que, se ela os comprasse, a senhora estaria tudo bem com a senhora. Todo o tempo que Jim estava fora na viagem de caça ao veado, Liz pensava nele. Foi horrível enquanto ele estava fora. Ela não conseguia dormir bem pensando nele, mas descobriu que era divertido pensar nele também. Se ela se deixasse levar, era melhor. Na noite antes de eles voltarem ela não dormiu nada. Ou seja, ela achava que não dormia porque estava tudo misturado em um sonho sobre não dormir e realmente não dormir. Quando ela viu a carroça descendo a estrada, sentiu-se fraca e meio enjoada por dentro. Ela mal podia esperar até ver Jim e parecia que tudo ficaria bem quando ele viesse. A carroça parou sob o grande olmo e a senhora
Smith e Liz saíram. Todos os homens tinham barba e havia 3 veados na parte de trás da carroça, com as pernas finas esticadas para fora da caixa da carroça. Senhora. Smith beijou Alonso e ele a abraçou. Jim disse olá, Liz. E sorriu. Liz não sabia exatamente o que aconteceria quando Jim voltasse, mas tinha certeza de que seria alguma coisa. Nada aconteceu. Os homens estavam em casa. Só isso. Jim puxou os sacos de aninhagem dos cervos e Liz olhou para eles. Era muito dinheiro. Era rígido e difícil de levantar da carroça. Você atirou Jim? Liz perguntou. Sim. Não é uma beleza? Jim colocou nas costas para levá-lo ao fumeiro. Naquela noite, Charlemagne ficou para jantar nos Smiths. Era tarde demais para voltar a Charlevoix. Os homens se lavaram e esperaram na sala da frente pelo jantar. Não sobrou nada naquele pote, Jimmy? Roger Smith perguntou e Jim foi até a carroça no celeiro e pegou a jarra de uísque que os homens haviam levado para caçar com eles. Era um jarro de 4 galões e havia um pouco de inclinação para frente e para trás no fundo. Jim tomou um longo gole no caminho de volta para casa. Era difícil levantar uma jarra tão grande para beber dela. Um pouco do uísque escorreu na frente de sua camisa. Os 2 homens sorriram quando Jim entrou com a jarra. Roger Smith mandou buscar os óculos e Liz os trouxe. Roger derramou 3 figurões. Bem, aqui está olhando para você, Roger, disse Charlemagne. Aquele maldito fanfarrão Jimmy. Disse Roger. Aqui estão todos os que perdemos Roger, disse Jim e engoliu sua bebida. Tem um gosto bom para um homem. Nada como esta época do ano para o que te aflige. Que tal outros meninos? Aqui está como Roger, descendo o riacho, rapazes. Aqui está o próximo ano. Jim começou a se sentir ótimo. Ele adorava o sabor e a sensação do uísque. Ele estava feliz por estar de volta a uma cama confortável, comida quente e loja. Ele tomou outra bebida. Os homens chegaram para o jantar sentindo-se hilários, mas agindo de maneira muito respeitável. Liz sentou-se à mesa depois de servir a comida e comeu com a família. Foi um bom jantar. Os homens comeram a sério. Depois do jantar, eles foram para a sala da frente e novamente Liz se limpou com a senhora Smith. Então a senhora Smith subiu as escadas e logo Smith saiu e subiu as escadas também. Jim e Charlie ainda estavam na sala da frente. Liz estava sentada na cozinha perto do fogão fingindo ler um livro e pensando em Jim. Ela não queria ir para a cama ainda porque sabia que Jim estaria saindo e ela queria vê-lo quando ele saísse para que ela pudesse levar o jeito que ele olhou para a cama com ela. Ela estava pensando muito nele e então Jim apareceu. Seus olhos brilhavam e seu cabelo estava um pouco despenteado. Liz olhou para o livro. Jim deu a volta na cadeira dela e ficou ali parado e ela podia senti-lo respirando e então ele a abraçou. Seus seios pareciam carnudos e firmes e os mamilos estavam eretos sob suas mãos. Liz estava terrivelmente assustada. Ninguém jamais havia tocado nela. Mas ela pensou, ele finalmente veio até mim. Ele realmente veio. Ela se manteve rígida porque estava com tanto medo e não sabia mais nada para fazer e então Jim a segurou com força contra a cadeira e a beijou. Era uma sensação tão aguda, dolorosa que ela pensou que não poderia suportar. Ela sentiu Jim nas costas da cadeira e ela não aguentou e então algo clicou dentro dela e a sensação foi mais quente e suave. Jim a segurou com força contra a cadeira e ela queria isso agora e Jim sussurrou. Venha dar uma volta. Liz tirou o casaco do cabide na parede da cozinha e saíram pela porta. Jim tinha o braço em volta dela e a cada pequeno caminho eles paravam e se apertavam um contra o outro e Jim a beijava. Não havia lua e eles caminharam até os tornozelos na estrada arenosa por entre as árvores até o cais e o armazém na baía. A água batia nas pilhas e o ponto estava escuro do outro lado da baía. Estava frio. Mas Liz estava toda quente por estar com Jim. Eles se sentaram no abrigo do armazém e Jim puxou Liz para perto dele. Ela estava assustada. Uma das mãos de Jim entrou em seu vestido e acariciou seu seio e a outra mão estava em seu colo. Ela estava muito assustada e não sabia como ele iria fazer as coisas. Mas ela se aconchegou perto dele. Então a mão que parecia tão grande em seu colo foi embora e estava em sua perna e começou a subir por ela. Não Jim, disse Liz. Jim deslizou a mão mais para cima. Você não deve Jim. Você não deve. Nem Jim nem a grande mão de Jim prestaram atenção nela. As tábuas eram duras. Jim a vestiu e estava tentando fazer algo com ela. Ela estava com medo, mas ela queria. Ela tinha que ter. Mas isso assustava. Você não deve fazer isso, Jim. Você não deve. Eu tenho de. Eu vou. Você sabe que precisamos. Não. Nós não temos Jim. Não precisamos. Aí não está certo. Oh,
É tão grande e dói tanto. Você não pode. Oi Jim. Jim. Oh, as tábuas de cicuta do cais eram duras, lascadas e frias e Jim pesava sobre ela e a machucara. Liz o empurrou. Ela estava tão desconfortável e com câimbras. Jim estava dormindo. Ele não se moveu. Ela se exercitou debaixo dele e sentou-se e endireitou a saia e o casaco e tentou fazer algo com o cabelo. Jim estava dormindo com a boca um pouco aberta. Liz inclinou-se e beijou-o na bochecha. Ele ainda estava dormindo. Ela ergueu um pouco a cabeça dele e a balançou. Ele rolou a cabeça e engoliu em seco. Liz começou a chorar. Ela caminhou até a beira do cais e olhou para a água. Havia uma névoa subindo da baía. Ela estava com frio e miserável e tudo parecia perdido. Ela caminhou de volta para onde Jim estava deitado e o sacudiu mais uma vez para ter certeza. Ela estava chorando. Jim, ela disse. Jim, por favor Jim. Jim mexeu e enrolou um pouco mais apertado. Liz tirou o casaco, inclinou-se e cobriu-o com ele. Ela o colocou ao redor dele ordenadamente e com cuidado. Então ela atravessou o cais e subiu a íngreme estrada de areia para ir para a cama. Uma névoa fria subia pela floresta da baía. Final deste audiolivro.